Paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Irmãs? Amém. Paz do Senhor Jesus também aos nossos irmãos que estão nos ouvindo pela live, em nome de Jesus. O Espírito Santo possa abençoar a vida de cada um, amém? Em nome de Jesus, possa multiplicar da sua graça, da sua misericórdia, da graça a qual foi manifestada, irmãos, a todos os homens, em nome de Jesus. Abram suas Bíblias em Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1. Senhor Jesus, nosso Deus, Pai de infinita misericórdia, obrigado, Senhor, pelas coisas a qual o Senhor tem nos feito, Senhor Jesus, conhecer, Senhor, a Tua palavra, Senhor, a qual o Senhor também ainda fará para aqueles que o amam, para aqueles que guardam os Seus mandamentos, Senhor. Que o Teu amor possa ser multiplicado, Senhor Jesus, em nossos corações, em nome de Jesus, e possamos, Senhor Jesus, sermos conduzidos pelo Teu Espírito Santo. Que a Tua palavra possa crescer, Senhor Jesus, possa ser manifesta a todos os homens, através, Senhor Jesus, das nossas vidas, através da vida, Senhor Jesus, daqueles que têm um firme propósito, Senhor Jesus, de falar, Senhor Jesus, daquilo que lhe agrada, Senhor, em nome de Jesus. Que o Teu amor, Senhor Jesus, possa ser multiplicado, Senhor, em nossos corações. Em nome de Jesus, nos livra de todo mal, nos livra das orações contrárias que se levantam, de todo poder, Senhor Jesus, das orações contrárias, palavras contrárias, sejam derrubadas em nome do Senhor Jesus Cristo. Todo o poder dos principados e potestades e ossos espirituais da maldade do ar, nos lugares celestiais, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, repreende, em nome de Jesus, Espírito Santo, todos os dardos inflamados do maligno, todas as setas, Senhor Jesus, em nome de Jesus, Espírito Santo, que o Teu amor, Senhor, possa superabundar, Senhor Jesus, os nossos corações, as nossas almas, o nosso espírito, em nome de Jesus, nos conduz segundo o Teu querer, segundo o Teu efetuar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tito capítulo 2, eu falei 1, né, irmãos? É capítulo 2, perdão. Aqui no 11, irmãos, faz um tempinho que eu não falo sobre essa palavra aqui, que toda vez que eu leio ela, eu sinto o Espírito Santo, ele começa a falar e começa a vir as coisas no nosso entendimento, né? Que por mais que sofremos, por mais que tenhamos tribulações, por mais que tenhamos, né, dificuldades na caminhada, isso daqui é uma das coisas que nós jamais podemos nos esquecer, né? Que a graça de Deus, fala assim, é porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, né, irmãos? Ensinando o quê? Renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas. Vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. De boas obras. Então, essa graça, ela já é manifesta há mais de 2000 anos atrás, né? Ela já é manifesta, irmãos. Só que essa graça, ela não só foi manifesta assim, em vão. Ela veio também ensinar o homem a renunciar o quê? Toda a impiedade, toda a soberba, toda a arrogância, renunciar o quê? O pecado, que tão de perto nos rodeia, né? Veio ensinar o homem ser livre, né, das suas iniquidades, porque segundo as suas iniquidades, ele não verá a Deus. Segundo suas iniquidades, irmãos, ele não verá, não entrará no reino de Deus. Por isso mesmo, Jesus, ele veio nos trazer essa graça,
né? Isso é tanto, irmãos, tantos homens que estão fora, tantos homens que estão dentro também. Dentro do que, irmão? Do reino. Por quê? Porque o espírito imundo que um dia habitava dentro, né, do cristão, que hoje não habita mais, quem habita é o Espírito Santo, né, Espírito de Deus. Aquele espírito imundo, ele vai querer voltar, né? Ele vai tentar a todo momento voltar para a casa de onde ele saiu, a qual é, né, o cristão. E para os homens que estão fora, irmão, do reino, fala que a graça é manifesta. Só que hoje você se pergunta, quantos querem dessa graça? Quantos querem, né? Muitos vão dizer que querem. A maioria vai dizer que quer a Deus, né? Mas agora o que pega aí é se a pessoa ela vai querer ser ensinada. Ensinada como assim? Ensinada a renunciar à impiedade. Se ela vai querer ser ensinada, irmão, a renunciar à concupiscência mundana. Se ela vai querer ser ensinada, né, a negar a si mesmo, a tomar a sua própria cruz e seguir após Jesus, né? Porque todos, eu creio que a maioria, né, embora tenha uns mais loucos aí que diz que, né, irmãos, que não quer ir para o céu, assim como o Zeca Pagodinho, né, que pronunciou, isso daí não é, foi um vídeo que ele fez, né, que falou que não queria ir para o céu porque lá não ia ter a cervejinha dele, e está lá no vídeo. Ele quer ir para o inferno porque ele não quer parar de tomar a cervejinha dele, de né, tocar o seu cavaquinho, sei lá o que, violão, viola, não sei o que é que ele toca. Mas muitos estão nesse barco, né? Mas muitos querem Deus, mas precisam, né, aprender de Deus. Para que Deus, para que se possa concretizar a obra, né, de Deus na vida de cada homem, ele precisa se deixar ser lavado pelo Espírito Santo, se deixar, irmão, né, ser purificado pela palavra, porque a palavra, ela purifica todas as coisas, irmãos. A palavra, irmãos, ela não somente purifica, mas livra o homem do pecado, livra o homem da morte. A palavra livra o homem, né, da morte. Porque a palavra é o poder de Deus. E a palavra, como nós sabemos hoje, a palavra é Jesus. A palavra é Cristo, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, né? Então, o que pega é aí, ensinando que renunciando. Quem é que quer renunciar? Né? A maioria querem Deus, mas quantos querem renunciar? Né? Renunciar ao quê? Renunciar à impiedade, renunciar à concupiscência, né? Para quê? Para que possamos viver nesse presente século sóbria, justa e piamente. Porque nós não vamos viver sóbria, justa e piamente só quando estivermos lá. Nós temos que viver agora. Nós temos que viver isso agora. Nós temos que mostrar isso agora. Nós temos que ser exemplo nessas coisas agora. Para que aqueles que não vivem possam ver e possam passar a viver. Não é isso? Por que nós estamos aqui hoje? Porque um dia nós vimos um irmão, né, pregando o evangelho e vimos que ele vivia, né, renunciando à impiedade, às concupiscências mundanas, e vivia sóbrio, justo, tinha piedade, tinha amor, tinha caridade, não é isso? Porque um dia nós vimos, né, irmãos que pregavam a palavra de Jesus, que eram luz, que eram sal, que eram não, que são, né? São sal, são luz no Senhor. E é isso que hoje nós estamos aqui, para que possamos ser sal e luz, não é? Para que possamos também fazer com que essas pessoas possam renunciar à impiedade, e à concupiscência deste mundo. E tem tantas coisas que assolam o mundo, tantas coisas que, aqui é só um exemplo, né, irmãos, que fala sobre
a impiedade e as concupiscências mundanas, né? Vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Como que nós vamos esperar, aguardar, né, o aparecimento de Jesus de qualquer jeito? Não, né, irmãos? Nós não vamos aguardar o aparecimento do nosso Deus, do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo de qualquer jeito. Temos que estar sóbrios, temos que estar atentos, temos que estar, irmãos, né, intérpretes, ousados na palavra do Senhor Jesus Cristo. Porque, irmãos, são muitos tempos trabalhosos. Os tempos de hoje são trabalhosos. São trabalhosos. E Paulo mesmo, né? Paulo, ele falava muito sobre os trabalhos que ele tinha para que os irmãos pudessem permanecer olhando para o autor e consumador da fé, porque somos pecadores ainda, né? Temos defeitos ainda, só que nós já estamos mais perto do que quando aceitamos a fé, né? Nós temos bagagem que eu falo não é aquela bagagem, irmão, que vai te deixar pesado e você não vai subir porque você está com a bagagem, não é essa bagagem que eu falo. Nós temos bagagem, experiência. Cada irmão que está aqui, que persevera na doutrina de Cristo, tem uma experiência. Cada um tem uma experiência a contar, não tem? Eu estou falando errado aqui? Cada um tem a sua experiência. Cada um dia acordou num dia mau. Cada um que está aqui, um dia acordou num dia mau, né? E o Espírito Santo falou com cada um, pela palavra, pelo louvor, né? Pelas orações. Então, nós temos experiência. Para quê? Para que também possamos conduzir aqueles que chegam, ou seja, os novos convertidos, aqueles que ainda estão engateando, para que a gente possa matá-los aqui, né? E eles possam renascer para Cristo, né, irmãos? Batismo, né, irmão? Então, ou seja, temos que ser esse sal, essa luz, para que isso daí não se torne, irmão, né? Quer ver, ó? Aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, para que isso não se torne em vão, irmão. Esses trabalhos não se tornem em vão. Porque Jesus ele não escondeu nada que nós haveríamos de passar, irmãos. Jesus, ele não escondeu nada. E quando Saulo se converteu, que se tornou Paulo, ele também não escondeu nada. Se você lê a trajetória, né, de Paulo, nossos irmãos falam tanto de Paulo, né? Por quê? Porque se Jesus ele não escolhesse ele, né, como vaso, jamais nós teríamos conhecido o Evangelho. Nós não teríamos. Jesus teria que enviar outro, porque ele foi constituído, né, pregador dos gentios, que somos nós. Que se dependesse dos judeus, nós não saberíamos do Evangelho. Não saberíamos. Eu estou falando até dos irmãos mesmo, né, dos apóstolos judeus, né, mas Paulo, nós vemos toda a trajetória, né, irmãos, que ele foi constituído pregador, né, dos gentios, que hoje somos nós. E ele sofreu muito, e Jesus falou que ele ia sofrer. Eu mesmo mostrarei para ele o quanto ele deve padecer pelo meu nome. E ele não tinha medo, ele era ousado, né, irmãos? Ousado, intérprete. E é isso que o Espírito Santo quer de cada um de nós. Não venhamos estar, né, envergonhados por coisa alguma, tímidos, né, solícitos por alguma coisa. Jesus mesmo, ele falou, está com ansiedade, lança sobre mim. Eu tenho cuidado de vós. Que, irmãos, dificuldades nós todos vamos ter, né? Todos. Olha só, 2 Timóteo capítulo 3, no versículo 1 em diante. Diz assim, sabe, porém, isto,
que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Paulo, ele escreve aqui, mas nós vemos que Jesus, ele teve muito trabalho, né, irmãos? Para converter o povo. Porque o povo só queria sinais, prodígios, maravilhas, multiplicações de peixe, ver a água se transformar em vinho, e assim vai. O coxo andar, né? O cego ver, não é isso? O mudo falar, é o que a gente vê hoje ainda. É o que a gente vê hoje. Eu já ouvi muitas pessoas falar que a igreja que não tem essas coisas não tem o poder de Deus, mas o poder de Deus é a palavra. O poder de Deus não é isso. Né? Isso daí são consequências. Não somos nós que devemos seguir os sinais. A palavra fala que os sinais nos seguirão. Se tão somente, né? Tão somente nós caminharmos como Jesus, ele nos ensinou. Em todas as coisas. Ou seja, sendo obedientes a ele, sendo obedientes à sua palavra. Então, os sinais nos seguirão. Não é nós que devemos seguir os sinais, né? E hoje você vê muitos seguindo sinais. Igrejas que, lá, que nem o pastor mesmo, muitas vezes pregou, né? Que tem muitas aí que revelam o CPF, revela não sei o quê, e assim vai. E fala que isso é o poder de Deus. Isso não é o poder de Deus. O poder de Deus é o Evangelho. O poder de Deus, ele nos deu nas nossas mãos. E o que nós estamos fazendo com o poder de Deus? Né? O que os homens estão fazendo com o poder de Deus? Porque hoje, nós sabemos que, eu não sabia, verdadeiramente, já ouvi até em sei lá qual é o nome, podcast que fala? O nome, que a Bíblia é o livro mais vendido do mundo, mas é o menos lido. Então, o que nós estamos fazendo com a palavra de Cristo, com o Evangelho? Né? O que os homens estão fazendo? Abre lá, porque viu a Bíblia bonita, aí abre lá no Salmo 91 e deixa lá na estante, lá, pegando pó. Né, irmãos? Sendo que a palavra do Senhor Jesus foi nos dada para ser vividas. Então diz assim, sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães. É o que mais a gente vê hoje aí, né, irmãos? Os filhos, para obedecer um pai e uma mãe, olha, glória a Jesus, a pessoa tem que erguer a mão para o céu e agradecer muito a Cristo, agradecer muito a Jesus. Eu mesmo sou um que tenho que fazer isso todos os dias, irmãos, porque graças a Deus meus filhos me obedecem, né? São obedientes. Os filhos dos irmãos também, todos nós temos que agradecer, porque, irmãos, eu vejo uns aí que, olha, então são tempos trabalhosos. Esses são os tempos trabalhosos. Homens amantes de si mesmo. Um homem que ele é amante de si mesmo, ele não vai ter tempo para amar aquilo que Deus ama. Não vai ter tempo para amar o que Deus está mandando amar. Né? Ele vai amar ele mesmo. E Jesus falou que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Não é amar a si mesmo. Ele falou, negue-se a si mesmo. Não falou para amar a si mesmo. Falou para se negar. Tome a sua cruz e siga-me. Toma a sua cruz e siga-me. Né? Então aqui fala, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos. Avarento não é só em dinheiro, não, irmão. É em muitas coisas. Ele é pessoas que gostam de levar a melhor em tudo. São pessoas avarentas. Quanto mais ela tem, mais ela quer. Mais ela quer. Ela não divide, né? Ela não doa, não se dá. Avarenta, pessoa avarenta. Tem pessoas que são avarentas, irmão. Por exemplo, tem muitas pessoas dentro de igrejas que são avarentas na atenção. Ela quer a atenção dos irmãos só para ela. Mas ela não sabe dar atenção. Mas ela quer atenção. A pessoa avarenta. Quer dizer, a pessoa tem que se doar. Ela quer que doe para ela. Mas ela não sabe se doar.
Então ela tem que aprender a se doar também. Ela tem que aprender também a dar atenção para aqueles que estão necessitados. Ou seja, conversar, né? Então tem pessoas que praticam essas coisas e não sabem. E muitas vezes não sabem. Né, irmãos? Está falhando aqui, né? Peraí, pega esse aqui, ó. Som. Glória a Jesus. Então, são pessoas que são assim. Então, avarento não é somente de dinheiro. Tem pessoas que são avarentas nessa situação que eu expliquei para os irmãos. E tem um louvor que fala: melhor é dar do que receber. Como Jesus, assim quero ser. Dar a quem pede, ao que tem fome. Contudo é possível dar sem amar, mas impossível amar sem dar. Quer dizer, muitos dão sem amar. Então, aquele que ama, é impossível que ele não dê, né? É impossível. E como eu tinha dito, Jesus ele teve muito, mas muito trabalho mesmo. E com a família dele, então, a ponto de dizer que o profeta não tem honra, a não ser na sua casa ele não tem honra, ou seja, ele tem que sair, ele tem que, né, pregar. Por isso ele fala: ide pregai o evangelho a toda criatura. Ide. Então nós temos que ir, irmão, e pregar. Né? Olha só, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. É o que a gente mais vê aí fora, né? É claro que todos vão falar que eu também sou filho de Deus, mas é mais amigos do deleites do que de Deus, né? Por quê? Não, eu não fico sem a minha cervejinha. Não, eu não fico sem isso, sem aquilo. Baladinha, né? Sem a baladinha. Então, Deus eu lembrei de um evangelista que ele falava muito sobre isso. Jesus, ele é tido hoje como mercadoria de fim de feira. O evangelista James. Como mercadoria de fim de feira. Quando acaba a feira, aí fica aqueles tomates, sabe? E as pessoas vêm para pegar. Hoje Jesus é tido como isso. Ele é lembrado quando a pessoa está na pior, quando a pessoa está lá no leito do hospital, e aí leva lá meu nome lá para os irmãos orar, né? Nós não vamos orar? Claro que nós vamos orar. Vamos orar, sim, com todo amor, mas a pessoa, ela não pode ser desse modo, desse jeito, né? Essa pessoa, ela tem que, o Espírito Santo, ele tem que achar um lugar, ou seja, né, irmão, uma porta aberta para que possa entrar dentro do coração dessa pessoa e possa fazer a obra, né? Agora, nós vamos negar a oração? Jamais, jamais, vamos orar sim, né, irmãos? Com fervor, com fé, para que o Espírito Santo possa salvar a alma dela, possa salvá-la, salvar o espírito dela, o coração dela, para que o Espírito Santo possa fazer a obra dentro desse ser humano. Mas, infelizmente, é isso que acontece, né? A pessoa, ela lembra de Deus, lembra dos irmãos quando está no hospital, né? Quando está lá no pé da cova já. E isso não pode se fazer assim, né, irmãos? Não pode ser desse jeito. A pessoa tem que vir antes,
para que o Espírito Santo possa fazer muito mais além do que pedimos, do que pensamos, para que a pessoa possa ser salva, ela e a sua casa, não é isso? Então, há muitos homens traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites, ou seja, do mundo, concupiscência mundana, do que amigos de Deus. Do que amigos de Deus. Mas a graça, como nós lemos lá, já é manifesta. Já é manifesta. Só que ela vem para quê? Para ensinar o homem a renunciar a essas coisas aqui, ó. A renunciar à soberba, à blasfêmia, à desobediência, à calúnia, à incontinência, à crueldade, né? A traição, o orgulho, os deleites deste mundo. Vem ensinar. Como que eles vão ser ensinados? Através de nós. Através de cada um de nós que estamos aqui. Ou seja, nós somos o espelho, né? Temos que ser, né, irmãos? Nós temos que ser. Esse exemplo. Esse exemplo. Uma coisa que me chamou muita atenção, eu lendo em Mateus 11, Mateus capítulo 11, quando João, ele estava para ser degolado, né? Estava na prisão já de Herodes lá. Mateus capítulo 11. Me chamou muita atenção. Aqui se confirma, irmão, que a graça se manifestou através de Cristo. Porque ele veio, né? João, ele veio para testificar, né? Testificar do Filho de Deus, de Jesus, né? Ele foi o último profeta, né? Da lei. Então aqui no 11, olha só, no versículo 1. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Quer dizer, João, ele já tinha batizado Jesus, né? João, ele já tinha batizado Jesus. E mesmo assim, ele, tipo assim, não sei se aqui para mim foi uma dúvida, né? Ele queria uma confirmação da boca de Jesus, né? Queria uma confirmação, mais uma confirmação. Por quê? Nós somos humanos, né, irmãos? Somos falhos. Somos falhos. Né? Olha só. E aí, então, e Jesus respondendo, disse-lhe: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos vêm, e os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho, e bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. Então, Jesus, ele deu a confirmação a João, ou seja, que a graça se manifestou, que o Filho de Deus, ele veio em carne, o verbo vivo que se fez carne, habitou entre nós, que se confirma lá em Mateus capítulo 4, né? Que fala que o povo que estava em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou, a graça que se manifestou, trazendo salvação, porque Jesus foi e pronunciou: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. E ele mesmo veio para ensinar a renunciar toda impiedade, porque o que havia de mais naqueles tempos era impiedade, não é verdade? E o que você vê mais hoje neste mundo? Não é impiedade?
É impiedade. Não tem amor nenhum aí. Se não tem amor nem para com o pai, nem para com a mãe mais, quanto mais para com o seu próximo. Marido espancando, matando a esposa, esposa também espancando, matando o marido. É o que a gente mais vê, é impiedade. Impiedade, falta de amor para com os bons. Eu vi um vídeo, irmãos, que eu fiquei perplexo. O pai segurando o filho e a mulher com o celular, né? E falando, e o rapaz com o filho no colo, tudo, e ela com a faca assim. Ela foi e fez isso aqui, ó. Tum, bateu aqui. Deu tempo dele colocar o filho no berço e sair correndo buscar ajuda. Só que não teve jeito. Foi para a cidade do pé junto. Então, você vê aí, as pessoas querem, bom, se elas querem, eu nem sei o que dizer se elas querem, mas elas dizem que são de Deus, são filhas de Deus, né? São filhas de Deus, mas negam com suas obras. Negam com suas obras. Você sabe por quê? Porque até os discípulos foram, né, tentados lá em Lucas capítulo 9, é isso? Isso. Isso é um dos exemplos, né? A qual Jesus, ele não foi recebido na cidade de Samaria, e Tiago e João falou, ó Senhor, não quiseram receber a gente não. Queres que oramos, que digamos que desça fogo do céu e os consumas, assim como Elias também fez? Jesus olhou e falou assim, ó, vós não sabeis de que espírito sois. O Filho do homem não veio para, né, matar, não veio para condenar o homem, veio para salvar, veio para ensiná-los, né, ensiná-los a renunciar à impiedade, e vós estão sendo impiedosos? E de que espírito sois? Vós não sabeis de que espírito sois. E essas pessoas sabem de que espírito elas são? Muito menos, né, irmão? Mas todos dizem que são filhos de Deus. Eu vou terminar rápido, que a fumaça agora está apertando aqui. 2 Coríntios, capítulo 11, se eu não me engano. Não, irmão, perdão. Só um momento, na 2 Coríntios. Gálatas capítulo 4. Aqui no versículo 1,
Digo-vos, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até ao tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Porque sois filhos de Deus. Por quê? E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Mas, quando não conhecieis a Deus, servi aos que por natureza não são deuses. Mas, agora, conhecendo Deus, ou antes, sendo conhecidos de Deus, como tomais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Aqui, irmãos, é uma prova que Paulo, ele tinha trabalho com a igreja, muito trabalho com a igreja de Gálatas, não somente de Gálatas, né? Por isso que eu falei para os irmãos que o espírito, irmão, imundo, ele sempre vai querer voltar, e ele vai querer achar subterfúgios para querer voltar para a pessoa. Aí Paulo, ele exorta, né? Ele admoesta a igreja, a esses irmãos. Tudo para quê, irmão? Para que eles não viessem se tornar impiedosos, como um dia todos eles eram impiedosos. Então, é o que nós também temos que fazer, não nos tornarmos impiedosos. Impiedosos, irmãos. Amém? Aqui, ó, ele fala aqui, ó, guardais dias e meses e tempos e anos, receio de vós que haja eu trabalhado em vão para convosco. Irmãos, rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vós, nenhum mal me fizestes. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o evangelho, estando em fraqueza da carne, e não rejeitastes, nem desprezastes isto, que era uma tentação da minha carne. Antes me recebestes, como por um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Aqui em Efésios, Efésios 4, no versículo 1, que fala, né? Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado, em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Aí aqui fala, mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo.
Pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida, estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Quem? Cristo. Cristo é a cabeça, irmão. Do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para edificação em amor. Ou seja, o corpo, ele é formado por quem? Por todos nós. Por todos nós. Que estamos aqui, os irmãos que nos ouvem, os que não puderam vir, outros irmãos que congregam em outros lugares, mas têm um firme propósito, né, irmãos? De honrar e bendizer o Senhor Jesus Cristo, de levar a sua palavra, de ser sal e luz, né? E de ensinar os homens a renunciar à impiedade, a renunciar ao engano, a renunciar o pecado, a renunciar às concupiscências mundanas, né? Por quê? Porque a graça, ela está aí. A graça, irmãos, ela é infinita, mas quando Jesus ele vier buscar os seus, a graça ali, para quem ficar na terra, se acabará. Se acabará, irmão. Vai se acabar. Então, a graça está manifesta. Aqueles que quiser, ela já se manifestou. Amém? O Espírito Santo possa abençoar grandemente a vida dos irmãos, multiplicando do seu entendimento, da sua sabedoria. Amém? Em nome de Jesus. Temos oração?